Bioma Caatinga. Sou Gilvan, sou biólogo, sou criador de abelhas. Retrospectiva da semana, número 114. Quais foram os vídeos que nós falamos nessa semana? Primeiro vídeo, 3 madeiras diferentes. E no caso, esse vídeo eu prismei em uma planta, 2 plantas exóticas, na ordem. O nindiano, que é lá da Ásia. E a caixa, como eu cheguei à conclusão que essa planta não matava nada. Observando, desde 2010 que eu venho acompanhando um grupo de primatas, apesar de não ser especialista nessa área, que é o Sagueiossonium de primata, posso deixar o nome científico dele, lá em Juazeiro da Bahia, de Todos os Santos. Dentro da Univarsal, eles estão circundados, eles vivem ali praticamente uma alimentação. Eles são onívoros, como os demais primatas, inclusive nós humanos, que se alimenta do fruto do nindiano. E o grupo só aumenta, que eles formam um núcleo. Mas no segundo momento, em 2015, eu chegava lá no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu arranquei um nindiano muito grande, entre aspas, e joguei lá numa área dentro da própria escola. A escola tem 2 hectares, e num determinado momento, eu passando, observando, vi que o cupim estava comendo a casca do nindiano. Isso foi em 2020, cheguei à conclusão, fiz a primeira caixa. A abelha está ótima, já tirei mel, já reproduzi um por um, tirei disso de cria, sempre forte. E eu tenho aqui mais de 20 abelhas no nindiano. A outra foi a mangueira, que é uma planta também asiática, muito plantada aqui, cultivada aqui no submédio de São Francisco. Melhor, na verdade, a maior produção de manga que nós temos, eu acho que hoje dentro do Brasil, fica em Belém do São Francisco, que é uma outra cidade, outro município, às margens do Rio São Francisco. Já saindo do submédio para o baixo de São Francisco. Tá? Então, há uma madeira que você, inclusive ela é bonita, se você quando cortar, que o pessoal faz isso nas roças, cortar e você deixar secar, e serrar, e der polimento, e der acabamento, fica muito bonito. Era 2 caixas que eu fiz também, já foi abandonado dentro da escola, eu peguei. E fechando nesse vídeo, o cajueiro, que é uma planta nossa, planta de cerrado, chapadões, restinga, é uma planta nativa, tem muito aqui no bioma Caatinga, dependendo das localidades que você encontra na natureza. Por isso tem 2 espécies, tá? Faz parte do gênero Anacardia e tem 2 espécies. Então foi também outro abandonado que eu fiz. Outro vídeo foi acetato. Se fala tanta besteira, a gente escuta tanta besteira, a gente tem que escutar. Lamentavelmente o pessoal, temos que ser educados, as pessoas mandam isso pra gente e discutem nos grupos do WhatsApp. Pode observar, quem sabe que eu falo pouco nos grupos de WhatsApp. Quando eu falo também, chuto o balde. Mas falo pouco. Falo pouco, seja grupo de escola, seja grupo de família, eu não participo. Seja grupos relacionados, eu estou no máximo aí uns 20 grupos. Grupo de abelhas, porque na verdade é tanta coisa totalmente fora do contexto que falam, que é absurdo. Mas falando que o acetato destruir e questionando. Eu uso desde o início, desde da primeira colônia, as primeiras foram 2 que eu possuí, eu já passei a utilizar. Então não tem nenhum problema. Claro, tem teoria, se você pegar passou veneno, tem vários tipos de acetato, eu citei no vídeo, você vai ver o vídeo. Tá lá. Outro vídeo foi a lei 14.639, sancionada em 25 de julho passado. Foi um vídeo que eu falei dessa lei, claro. E aí já o cara está dizendo que tem medo da mercantilização da meliponicultura. Não tenha medo, porque já existe. Isso aí já não é novo. Então virou um bum, ou seja, se propagou nas redes sociais, somente Zap da vida. É o tráfico, o cara tratou isso, foi um texto jornalístico. E o vídeo, o intuito do vídeo foi falar sobre essa lei. Tá? Então, o objetivo da lei do vídeo não foi outro, foi falar justamente dessa lei. Jornal do ABC, nesse caso eu falei sobre a questão do mel, a cultura, nós não temos cultura de consumo de mel, nosso consumo per capita anual é de 60 gramas, ou seja, cada brasileiro em tese come isso. Eu como isso menos, não deu consumo mais do que isso. Mas tem aí alguns dizendo, eu já disse que o mel não é remédio, não é fármaco, ele tem propriedades medicinais, é uma coisa. Entenda. Diz também que é um carboidrato
carboidrato de melhor qualidade, mas ninguém deve consumir em grande quantidade. Tem que ter cuidado. Inclusive ele vai engordar também, porque os carboidratos eles vão seguir várias rotas metabólicas nos organismos vivos, dos animais, dos seres vivos. Quando não for, no caso lá da metabolização, quando não for catabolismo, há anabolismo. Anabolismo significa armazenamento de matéria no corpo, tá? Então nesse vídeo eu falei sobre isso. Perguntas e respostas do ABC, não foi zoeira, mas eu falei da questão da Caixa Econômica, que o pessoal perguntando muito sobre caixa. Gente, faz a caixa que quiser. Eu tenho uma caixa porque eu estudei, eu calculei, e se eu tenho medo de discutir com gente mais sabida que tem da matemática. Trago os grandes matemáticos, que não vão desenterrar eles, mas os que tem atuais, que eu vou discutir, explicar um item por item, porque de cada item que tem nela. É a mais simples. A caixa mais simples tem a Caixa Santo, tem a Santo Júnior, que é para Munduri. Tem gente criando, já está aí, coleta de mel fica mais difícil. Dá também para as mirins, serve também para as mirins, as abelhas do gênero plebeia. Sim, vai servir, mas fiz com o objetivo de servir as abelhas chamadas Munduri, são abelhas de enxame pequeno. Ela tem 3 litros, 3.640 ml, por 3 litros, 640 mililitros. Essa é que cada 1.000 ml ou mililitros dá 1 litro. A Santos, que é a famosa mesmo, que eu fiz em outubro, a primeira vez que eu arranchei a abelha foi no dia 15 de outubro de 2012. Já comecei a criar a abelha, já estava preparando uma caixa, porque achava que havia necessidade. É uma caixa simples, você precisa de 2 metros e pouco de madeira, tábuas com 2 centímetros de espessura, largura de 14 centímetros, corta 2 14 por 14, 2 42, 2 de 48, em torno de 48, 49, para ter como pegador, área de pouso, 18 pregos, não mais do que isso, 2 dobradiças pequenas, 2 aldravas, resolveu. Um pouco de cola para ficar bem ajustado enquanto dessas madeiras, é resolvido. A caixa mais simples tem e extremamente eficiente. E eu garanto que chamo o melhor matemático para discutir isso. Vou explicar por quê. Odores das madeiras faz a diferença. Sim. Mostrei ali uma caixa que eu ganhei lá do Chagas de Vaze Alegre no dia 8 do mês de julho passado. E ela tem quase toda, só apenas a tampa que é de parte, digo isso, não é toda, que ela é de pinos. Uma lateral é de Imburana de Chiron, Amburana cearensis. O resto é de cedros. Lembra, essas 2 madeiras aqui na Caatinga são madeiras plantas no semiárido nordestino. Elas são classificadas, consideradas plantas nobres. Guarda isso, são plantas nobres. Mas elas têm um cheiro muito forte para as abelhas. A melhor planta que tem para as abelhas que arrancham em oco é a Imburana de Cambão, Imburana vermelha, no Ceará também chama Imburana de espinho. Todas as abelhas que vivem em oco, e não só a abelha não, outros bichos também, mas estamos falando de abelha, elas adoram essa planta. Essa é a melhor planta. Agora, só pode ser tirada em desmatamento, porque se você for apanhado, que é protegida por lei, você vai pagar, você vai ser multado. Eu não posso, para mim tirar no desmatamento que acontece aqui à torta direito, vão derruba direto. Derrubaram só 2000, para a gente ter uma ideia, em torno de 2008, por aí, 2009, até 2013, 2012, 2013, em Juazeiro da Bahia, perto do Junco, foram derrubados mais de 13 mil hectares de mata de caatinga bruta, caatinga virgem. E tinha muito Imburana, até peguei umas partes para mim. Mas sempre correndo um risco, porque era autorizado pelo IBAMA, mas eu chegava lá, os proprietários estavam derrubando, e para mim poder pegar, eu tenho que estar com o IBAMA, um fiscal, dizer, porque como é que eu vou justificar que eu tirei aquela madeira dentro daquele local? Mas quando para tentar, claro, se fosse apanhar, até porque tem a agência do IBAMA em Juazeiro da Bahia, eu estava dentro do município de Juazeiro da Bahia, eu filmava previamente onde estava tirando, que já estava derrubada, eu não derrubava e trazia. Mas se for apanhado, você vai passar. Mas é a melhor madeira para fazer caixa de abelhas, para todas as abelhas. Pinos é a pior madeira que existe. Pinos é o lixo que a gente tem das madeiras. Aqui, tem que falar a realidade. É a pior. É o refúgio das madeiras, mas a maioria das pessoas fazem. Tá? Agora, eu não vou aqui pela maioria. Outro vídeo foi Cupira da Caatinga na Timbaúba.
É uma cupira que está desde o primeiro semestre de 2019, eu coloquei naquela caixa, já estava em outra caixa pequenininha, uma caixa menor e tudo, e a abelha está bem. Vai ficar? Não, porque a abelha, qual é a biologia do animal? Tem que entender. E eu não estou adaptando coisíssima nenhuma, isso é coisa de lei, coisa que ninguém é analfabeto no assunto. Eu também sou analfabeto muita coisa, eu jamais iria discutir com um advogado, que eu não entendo nada de leis, de nada. O máximo que eu ainda chego a conhecer um pouquinho é legislação trabalhista, que eu estudei uma época para fazer o concurso do Ministério do Trabalho, e legislação previdenciária também estudei, fiz o concurso, fiquei até classificado, mas nunca fui chamado para o INSS. Mas não vem me falar, porque eu não vou discutir com o advogado, teria vergonha, ia passar vergonha, não vou discutir. Agora, no que eu sei, aí eu não tenho medo não. Tá? Então a abelha está ali muito bem, mas não é garantia que muita gente diz, está adaptada. Não está adaptada, nós não adaptamos organismos biológicos. Fica isso bem claro, nenhuma espécie, nós não adaptamos. E fechando a semana, stand-up, que é um quadro em tese, vou postar vídeo semanalmente ou não, depende, quando der na telha, na teia, na verdade, quando der na cachola aqui que eu tenho que fazer, faço. E foi umas coisas inusitadas, porque mal a lei 14.639 tinha sido sancionada, já tem gente reclamando, choraminguando, memes e tudo, chorando, mimimi, por conta de que já estão achando porque é o tráfico. Não sou eu que digo, não, tem estatística. O tráfico de abelha, a maioria dos criadores de abelhas, chamados meliponicultores, são traficantes. Devia aparecer até na frente da meliponicultura, traficante de meliponicultura. Devia ser isso, tá? Então, essa foi a retrospectiva da semana. Fecha por aqui. Simples assim.